sei mais se é amor ou costume. Eu estou há muitos anos com a mesma pessoa e de um tempo pra cá eu fico me perguntando se ainda é amor ou se a gente só se acostumou um com o outro. Não tem grandes brigas, mas também não tem mais aquela vontade de estar junto. Olá, eu sou a Erika. Eu sou a Mari. E esse é mais um episódio do nosso podcast, onde a gente traz o lado B das relações. E vocês vão gostar. Eu não sei se é amor ou costume. Eu comecei com essa frase curta mesmo porque o que é amor pra ti? Começa por aí. O que eu tento trazer, até quero tua percepção que isso é uma coisa muito abstrata, né? Então, para mim, a lógica do meu trabalho é a gente tornar as coisas abstratas, palpáveis, para que a gente consiga mensurar e, então, ter uma mudança efetiva. Então, não é que pra mim, né? Mas no nível lógico, as emoções básicas, elas vão ter uma reação no nosso corpo. Uhum. A reação que a gente tem não é amor, é paixão. A gente vai ter tudo aquilo, paixão, excitação e tudo mais. Que a gente sabe que isso tende a oscilar, Sim, certo? e vem muito da dopamina no começo do relacionamento. Exatamente. Então, eu entendo amor, por ser uma coisa mais abstrata, como uma decisão. Não é um sentimento, é uma decisão, porque tem outros sentimentos que eles vêm dos nossos pensamentos, das situações. Então, ambos a gente consegue ter reações físicas, né? Mas o amor, não, é paixão. Então, é uma decisão. Entendendo que é uma decisão, a gente escolhe estar ali. Só que o que acontece é que muitas pessoas decidem não sair do casamento, mas não fazem esforço pra isso. E aí, acho que ela comentou, né? Não sei se amor é costume, alguma coisa assim, né? Sim, porque se tu decidir, e cadê o esforço aqui? Né? Porque é natural, tudo vai acabar. Então é natural que a paixão, a excitação do começo vá terminar. Tá tudo bem, mas aí, o que eu tô fazendo pra eu manter, pra eu reacender isso? E eu vejo que tem muita gente que vai naquela pegada assim, mas não é a mesma coisa. Claro que não. Sim, não vai ser. Se não vai ser, não precisa, né? Uhum. Então, ter esse cuidado. Primeiro, define o que pra você é amor. Eu tentei trazer de um nível lógico, assim, né? Pra não dizer o que é a minha opinião ou não. Sim, porque amor pode ser o estar junto, o se respeitar pra pessoa, né? Pode ser o ter aquela excitação extrema, aquele friozinho na barriga, aquelas borboletas. Muita gente reclama que as borboletas desaparecem com o tempo. Mas vai desaparecer. Vocês vão encontrar sentido no relacionamento, o porquê de estar ali com o tempo e muitas outras coisas pra além disso. Sim, as borboletas, sim. Então, assim, o esquema é a gente aproveitar enquanto tá. Às vezes a gente gostaria que ficasse mais tempo, aí a vida é injusta, né? É sempre bem-vindo à vida adulta. Mas é que, de novo, eu acho que a galera romantiza muito isso. Sim. E não vê o relacionamento como um esforço. É cansativo. Mas aí normalmente as pessoas perguntam assim, tá, mas se tem tanto esforço, é cansativo, por que fazer? Porque vale a pena, e tu tem que encontrar o sentido daquilo, né? Assim como ficar sozinho às vezes vai ser mais fácil, o outro também. Então, assim, é trabalhoso a gente se relacionar, né? A gente conviver em sociedade, ainda mais num relacionamento tão íntimo, mas a galera joga a corda, assim, tipo, eu vou sobrevivendo, sabe? Tipo, desistir. Pra mim isso não faz o menor sentido. Sim, porque no começo tem aquela expectativa, aquela dopamina, então a pessoa se dedica pra caramba, e nessa questão de se dedicar e não saber muito o que esperar, ela vai se estimulando e aquilo ali tá fazendo sentido pra ela naquele primeiro momento. Mas depois já fica mais cômodo, já sabe o que esperar. Só que, e aí, deixa de fazer sentido porque não tem isso? Então, assim, o que a gente vai ter de bom agora nessa próxima fase, né? Não é só olhar o que faltou, mas não defendo muito essa ideia, assim, de que tem que ter essa... É muito legal se tem, né? Mas não vai. Sim, tem outras coisas que dão sentido. E outro conceito que muitas pessoas têm esse padrão, assim, né? De achar que tem que ter esses picos de... Não sei se seria essa palavra, excitação dentro do relacionamento. E, via de regra, um relacionamento, ele tá tudo bem se ele for mais calmo, mais morno, digamos assim. Acho muito mais válido a gente buscar essas excitações, essas coisas, né, esse friozinho na barriga, em experiências do que na relação, porque vai chegar uma hora que tu já vai conhecer vários aspectos da pessoa, que não vai ser mais uma novidade. Então, esse é o ponto. Acho que tem gente que busca essa novidade dentro do relacionamento. Não. O relacionamento vai ser uma parceria para viver experiências que te gerem essa sensação. Perfeito. E daí fica a pergunta, né? É uma companhia que faz sentido pra ti? É um costume confortável? Sim, mas que essa excitação vai ter só no início ao descobrir a outra pessoa, mas uma hora vai acabar, né? Ou vai diminuir drasticamente. Então, essa montanha russa, essas borboletas, é óbvio que elas vão embora. A gente sente elas em outra coisa. E eu percebo que tem pessoas que buscam essa sensação em brigas e instabilidade dentro do relacionamento. Sim, sim.
Porque também se acostumaram com isso, e daí vem toda a bagagem familiar, né? Aquilo que a gente já conversou, do que a pessoa entende como um relacionamento. Mas não é normal, né? Não é, e não é funcional também. Eu estou há muitos anos com a mesma pessoa e de um tempo pra cá eu fico me perguntando se ainda é amor ou se a gente só se acostumou um com o outro. Pode ser as duas coisas. Pode ser as duas coisas. Aí, se não... vamos pensar que a gente chega à conclusão de que não é amor, né? Tá, então aí, o que eu vou fazer pra tornar isso? Primeiro tem que definir o que é amor, como a gente falou lá no início, né? Pros dois. Porque ter a visão dos dois é importante. Exatamente. E aí, então, a gente volta pra melhorar. Não tem muito o que fazer. Ou avaliar se isso não vale a pena. Então, dependendo do nível da relação e os valores dela, né? Se ela sai ou não. Que a gente veio de dois extremos, né? Um onde ninguém se separava e vivia em relacionamentos infernais. Agora, um outro onde a gente se separa quase que rotineiramente. Então, vocês têm que avaliar aí um meio termo. Depende muito do que é os limites de cada um. Então, por exemplo, tem pessoas que aguentariam uma traição se estivesse no casamento. Esse é o limite da pessoa, ela não vai sair por nada. Ok. Não necessariamente vai ter um certo e errado, né? Cada um sabe até onde vai. Eu, por exemplo, não aguentaria. Então, esse seria o meu limite que estaria dito, né? Pra outra parte. A gente entender quais são os aspectos. Por isso que aqui é muito delicado. Eu vejo que muita gente, principalmente, que tem esse livre-arbítrio diferente da gente que é profissional. Eles podem cagar essas regras. A gente não pode. Então, a parte difícil de falar de relacionamentos é que eu não posso dizer o que vai ser certo ou não, porque eu entendo que aí vão ter as minhas crenças, né? Então, é sempre o que é valoroso pra vocês, o que é importante pra vocês, e a partir disso vocês constroem limites dentro do que vocês querem ou não. Tanto por isso que quando eu trago exemplos é do meu relacionamento, porque é a minha vivência. E um outro ponto é, não levem a vivência dos outros como regra pra vida de vocês. E nem a opinião dos outros, porque cada um tem a sua vivência e ter a interpretação da tua realidade pelos olhos de outra pessoa é totalmente equivocado. Perfeito. Tanto por isso que se o teu psicólogo estiver dando opinião e pitaco na tua vida, o ponto de vista dele, mande ele a merda. Porque isso não é ético e não faz nenhum sentido. Porque o que importa é a visão que tu tem, e é isso que a gente precisa descobrir. Não tem grandes brigas, mas também não tem mais aquela vontade de estar junto. Aí pega. Porque não ter grandes brigas num relacionamento que de certa forma é saudável e funcional é natural, porque a partir do momento que tu consegue se comunicar de forma assertiva com a pessoa, vocês não vão necessariamente brigar. E isso faz muito sentido. Daí tem a questão, vocês estão conversando sobre o que precisa ou vocês simplesmente estão evitando e deixando de lado como se não fosse nada? Também tem esse ponto. Às vezes a briga não acontece não porque tá sendo comunicado. Exatamente, porque tá tendo fuga, né? Exatamente. Bem colocado. E aí, qual que era a outra frase no final? Não essa eu achei bem perigosa. Não, mas também não tem mais aquela vontade de estar junto, porque se não tem mais vontade de estar junto, o que exatamente tá mantendo? De novo, aí entra muito naquele processo que eu vejo que muitas pessoas têm, do tipo, não vou me separar porque está mais cômodo, mas eu não faço esforço nenhum para tornar aquilo melhor. E tem uma frase que eu sempre gosto de dar esse exemplo, entendo sempre que é um exemplo e não uma regra, né? Que tem pessoas que entendem o casamento como eu não vou sair daqui. De novo, vai muito dos valores de cada um, não é uma regra, é um exemplo. E aí, as pessoas normalmente perguntam assim, tá, mas se tu não vai sair daí, tu vai ficar num casamento ruim? E aí eu lembro que quando eu ouvi esse exemplo, outra pessoa falou, não, eu vou fazer ele ficar bom. Então, se a minha única opção tá ali, pra eu não viver um inferno, e aí aquilo abriu tanto a minha cabeça, tipo, tá, entendi. Então, por isso que não faz o mínimo sentido eu jogar as cordas e eu ficar numa coisa que tá ruim. Sim. Porque se a gente... E aqui, de novo, depende muito dos valores de vida, né? E das crenças de cada um. Mas se você acredita que você tem uma vida, tu vai torná-la horrível por quê? Ou vai se manter nisso. Ou tu sai, ou tu faz aquilo fica bom. Então, assim, é a única opção que a gente tem. Se é a única, eu vou botar todos os meus esforços em melhorar aquilo. E aí isso entra num processo ativo de eu vou começar essa mudança, ainda que talvez eu não tenha causado, ou eu que não mantenha, enfim. Porque não é justo. Mas o relacionamento não vai ser 50-50, né? A gente sempre espera assim, mas o outro não fez primeiro. Sim, mas ele não tem as ferramentas. Sim. Deveria ter, mas não tem, e aí? A gente pode ficar nessa lamuriação e não mudar nada, né? Sim, e não tem mais vontade de ficar junto porque não faz mais sentido, porque vocês estão em fases diferentes da vida, porque vocês não estão mais encontrando pontos em comum que motive vocês a estarem juntos. O que tem acontecido aí dentro? Para essa vontade não acontecer, porque às vezes, de fato, coisas que vocês gostavam há 5 anos atrás, hoje já não fazem mais sentido, mas e aí, não tem algumas coisas novas para vocês descobrirem? Algum hobby para iniciar junto? Porque é natural que isso mude.
É natural que se vocês ficarem rígidos, querendo manter algo que estava desde o começo, isso vai se perder no longo do caminho, vai perder o sentido, de fato. Perfeito. Então é isso. Espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido pra você. A gente te vê no próximo episódio. Até mais!